quarto ano? Bem, meus amores, em nossa aula de português de hoje, vamos trabalhar verbo. Já foi falado em aulas passadas que verbo indica uma ação, estado, mudança de estado e fenômeno da natureza. O verbo, ele se flexiona, ou seja, ele se altera de acordo com a pessoa, de acordo com o número, de acordo com o tempo e de acordo com o modo. Como assim, tia Rosana? O verbo, ele varia, ele flexiona, ele pode ser alterado de acordo com a pessoa. Quem são as pessoas? Quem pratica a ação. No caso, pode ser eu, você, ele, nós. Então, ele pode ser modificado de acordo com a pessoa. Se essa pessoa estiver no singular ou no plural. Singular, quando se refere a uma pessoa praticando a ação, ou o fenômeno da natureza, o estado. Ou plural, quando são mais de uma pessoa praticando a ação. Então, primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele ou ela, no singular. No plural, primeira pessoa, nós. Segunda pessoa, vós. Terceira pessoa, eles, elas, no caso, no plural. Plural de eu, nós. De tu, vós. De ele ou elas, eles ou elas. Em segunda opção, nós temos a variação do verbo de acordo com o número. Como eu já falei, singular ou plural. Eu, singular, nós no plural. Já expliquei quando eu falei no caso de quem pratica a ação, né? A pessoa que pratica a ação. E o tempo, o verbo pode variar de acordo com o tempo. O tempo que foi praticado essa ação. Se foi praticado hoje, presente, agora, né? Está sendo praticado hoje, presente. Já passou, você já praticou, você já fez. Passado. Ou algo que ainda vai acontecer. Futuro. O modo do verbo, ele pode estar no indicativo, que vai ser o modo que nós vamos estudar mais para frente, de acordo como vocês forem avançando os anos e vocês forem estudando, vocês vão conhecer o subjuntivo e o imperativo, tá? Então, no indicativo, no modo de indicativo, indica a certeza do fato. Exemplo, eles viajam hoje, você chegou cedo. No subjuntivo, indica um fato duvidoso, hipotético. Exemplo, se você jogasse, o time ganharia. O se aí, na frente da frase, da oração, está indicando o quê? Uma hipótese. Então, esse se aí, ele é usado no modo subjuntivo. E no imperativo, quando indica uma ordem, conselho, proibição e pedido. Volte logo. Sente aqui. Então, o modo do verbo pode estar no indicativo, subjuntivo e imperativo. Nesse primeiro momento, vocês estão aprendendo o indicativo, presente, pretérito e futuro. O verbo, ele pode ser de primeira conjugação, quando ele termina em ar, respeitar, amar, falar. De segunda conjugação, quando ele termina em er.
escrever, ler, obedecer. E terceira conjugação, quando termina em ir. Ir, subir, dirigir, fugir. Então, o verbo, ele tem essas 3 conjugações, não tem quarta conjugação não, tá, meus amores? Or, não tem, tá? São somente 3. Primeira conjugação terminada em a, segunda conjugação terminada em er e terceira conjugação terminada em ir. Amar, escrever e subir. Os verbos, eles podem estar no tempo presente, quando você pratica hoje. Vamos conjugar o verbo falar. Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais e eles falam. Presente. Ele pode estar no pretérito. O tempo pretérito, ele está dividido em 3 tipos de pretérito. O perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. O perfeito é um passado que ficou lá atrás. Passou e lá ficou. Por exemplo, eu adorei minha festa de 15 anos. Eu voltei a ter outra festa de 15 anos? Não, porque 15 anos a gente só tem uma vez na vida. Então foi uma coisa que aconteceu, a minha festa de 15 anos, que foi maravilhosa, que eu amei, ficou lá atrás. Então, é um pretérito perfeito. Eu amei, tu amaste, ele amou, nós amamos, vós amastes e eles amaram. Observação. Futuro, ão no final, tá? A, tio, ó. No pretérito, am, tá? Am, com am. E eu tenho também o pretérito imperfeito, que é aquele pretérito, que é aquele passado que aconteceu e volta a acontecer novamente e ele se torna passado. Quando você, ontem eu almocei, hoje você vai almoçar novamente. Então você almoçou ontem, passado. Mas hoje você voltou a praticar novamente aquela ação que você fez ontem. Então, aí vai ficar um passado, um pretérito que volta a acontecer corriqueiramente. Então, vai ficar eu almoçava, tu almoçavas, ele almoçava, nós almoçávamos, vós almoçáveis e eles almoçavam. Isso quando é primeira pessoa. Se fosse um verbo de segunda ou terceira conjugação, nós usaríamos o ia ao invés do vá no final, essa terminação. Por exemplo, vamos colocar aqui o ler. Eu lia, tu lias, ele lia, nós líamos, vós lias e eles liam. Então, a terminação muda quando o verbo é de segunda e terceira conjugação. E eu tenho o pretérito mais que perfeito, que é uma consequência do passado. É um passado que gerou uma consequência que também está no passado. Exemplo. Quando Vladimir nasceu, Ludmila já havia nascido. Então, quando Vladimir nasceu já é passado. Ludmila já havia nascido. Geralmente a gente usa essa expressão havia junto com o verbo. Havia nascido. A gente usa 2 verbos para colocar a frase no pretérito mais que perfeito. Mas a gente pode flexionar esse verbo aí, esse tinha nascido, por nascera. Quando Vladimir nascera,
Ludmila já tinha nascido. Tá? E nós temos o futuro do presente, que é um futuro que vai acontecer breve, tá? É algo que ainda vai acontecer, mas algo que vai acontecer daqui a algum tempo. Por exemplo, eu viajarei, então eu vou viajar para Paris. Eu já viajei? Não. Eu vou viajar? Sim. Então é algo que ainda vai acontecer. Então a terminação é: eu viajarei, tu viajarás, ele viajará, nós viajaremos, vós viajareis e eles viajarão. No caso, esse irão aí é com a, til, o. E hoje nós vamos estudar o futuro do pretérito, que é o futuro do futuro. Então, o futuro do pretérito ele é usado a terminação ria. Ele é o futuro do pretérito é usado para falar de uma maneira educada, para dar sugestões, possibilidades, hipóteses. Por exemplo, garçom, você poderia me trazer a conta? É um futuro, é algo que é uma ação que ele ainda vai fazer. Então, o futuro do pretérito, ele tem essa função. Ele é usado para você falar de uma maneira educada, para dar sugestões. Você poderia estudar mais para o seu simulado. Uma sugestão. Quando eu crescer, eu poderia morar sozinho. Uma hipótese. Então, a diferença é essa do futuro do presente. Os dois são futuro. Só que o futuro do pretérito, ele é usado para essas seguintes situações. Vamos lá. O conceito de verbo. Verbo é a palavra variável que exprime fatos, ação, estado, mudança de estado e fenômeno da natureza, situando-os no tempo. Que tempo é esse? Presente, passado ou futuro. Os verbos indicam as ações praticadas pelo sujeito. Quem é o sujeito? A gente vai estudar isso depois. É quem pratica a ação. O que está acontecendo ali no fundo da imagem? As crianças brincam. A ação das crianças, brincar. Quem está praticando a ação de brincar? As crianças. Elas são os sujeitos que praticam a ação, que é o verbo. Então, o verbo é a palavra que indica ação, estado, mudança de estado ou fenômenos da natureza. O verbo ele varia de acordo com a pessoa. Ele pode estar na primeira, segunda ou terceira pessoa, do singular ou do plural, que é o número, no modo do indicativo, subjuntivo ou imperativo, no tempo presente, pretérito ou futuro, sendo que o pretérito ele é dividido no pretérito perfeito, mais que perfeito e imperfeito, e o futuro, no futuro do presente e no futuro do pretérito. Então, como eu explicava antes sobre o futuro do pretérito, que é um verbo que termina, que tem a sua terminação em iria. Por exemplo, eu falaria, tu falarias, ele falaria, nós falaríamos, vós falarias e eles falariam. Eu escreveria, tu escreverias, ele escreveria, nós escreveríamos, vós escreverias e eles escreveriam.
futuro do pretérito. Para formares o futuro do pretérito, dos verbos regulares terminados em ar, adiciona as terminações do quadro abaixo ao infinitivo desses mesmos verbos. Então, a terminação que você vai colocar no verbo que está no infinitivo, infinitivo é falar, escrever, quando ele termina com essas conjugações, tá? Escrever, falar, pensar, ele está no infinitivo. Então, para que você venha colocar no futuro do pretérito, você tira a terminação desse verbo, falar, e no caso você vai tirar o ar e vai colocar a terminação ia. Veja aqui o resultado como vai ficar. Sujeito, eu falaria, tu falarias, ele falaria, nós falaríamos, vós falaríeis e eles falariam. Então, novamente, por exemplo, que seja um verbo no infinitivo terminado em er. Por exemplo, escrever. Você vai tirar o er, que é a terminação do verbo no infinitivo, e vai colocar essa terminação ia, ias, ia, íamos, ias e iam. Então, ficaria dessa maneira. Eu escreveria, tu escreverias, ele escreveria, nós escreveríamos, vós escreveríeis e eles escreveriam. Aqui nós temos exemplos de verbos de primeira conjugação, segunda e terceira. Observe a frase a seguir. Se eu ganhasse dinheiro suficiente, eu me mudaria para Nova York. Se eu tivesse dinheiro suficiente, me mudaria. Veja que o mudaria, ele está sublinhado, em destaque. Até a fonte dele está mudada para Nova York. Quer dizer o quê? Que esse verbo está num futuro do pretérito. Ele está indicando o quê? Uma possibilidade. Na frase acima, mudar para Nova York é uma situação hipotética. Uma hipótese também pode ser uma possibilidade. A pessoa não se mudou para Nova York e talvez nem vá. Isso depende do sujeito da frase ter dinheiro suficiente. Assim, o futuro do pretérito geralmente acompanha uma frase que carrega consigo a ideia de condição, causa ou contenção. Portanto, devemos apenas adicionar ia, íamos e iam, de acordo com o pronome pessoal do caso reto da frase, ao final de cada verbo no infinitivo. Você acrescenta ia, íamos ou iam.